O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrahana Parva. Capítulo 54. Luta. Arjuna derrota os heróis, incluindo Karna. Vaisampayana disse: tendo desorganizado a hoste hostil à força e tendo recuperado as vacas, aquele principal dos arqueiros, desejoso de lutar novamente, foi em direção a Duryodhana. E vendo as vacas correndo desenfreadas em direção à cidade dos Matsuas, os principais guerreiros dos Kurus consideraram que Kiritin já tinha obtido êxito. E de repente eles se lançaram sobre Arjuna, que estava avançando em direção a Duryodhana. Observando as suas incontáveis divisões, firmemente organizadas em ordem de batalha, com inúmeros estandartes tremulando sobre eles, aquele matador de inimigos, dirigindo-se ao filho do rei dos Matsuas, disse: incita adiante, ao máximo da sua velocidade por esta estrada, estes corcéis brancos enfeitados com redes douradas. Esforça-te bem, pois eu me aproximarei desta multidão de leões Kuru. Como um elefante desejando um duelo com outro, o filho de Suta de alma perversa deseja avidamente um combate comigo. Leva-me, ó príncipe, até ele que se tornou tão orgulhoso sob o patrocínio de Duryodhana. Assim abordado, o filho de Virata por meio daqueles corcéis grandes, dotados da velocidade do vento e equipados com armadura dourada, rompeu aquela formação de carros e levou Pandava para o meio do campo de batalha. E vendo isso aqueles poderosos guerreiros em carros, Chitrasena e Sangramajit Satrusara e Jaya, desejosos de ajudar Karna, se precipitaram com setas e flechas longas em direção ao herói da linhagem Bharata que avançava. Então aquele principal dos homens, enfurecido, começou a consumir por meio de flechas ardentes disparadas de seu arco aquela formação de carros pertencente àqueles touros entre os Kurus, como um incêndio tremendo consumindo uma floresta. Então, quando a batalha começou a assolar furiosamente, o herói Kuru, Vikarna, montado em seu carro, se aproximou daquele principal dos guerreiros em carros, Partha, o irmão mais novo de Bhima, derramando sobre ele flechas terríveis grossas e longas. Então, cortando o arco de Vikarna equipado com uma corda resistente e cornos cobertos com ouro, Arjuna cortou seu mastro de bandeira. E Vikarna, vendo sua haste cortada, se pôs em fuga rapidamente. E depois da fuga de Vikarna, Satruntarpa, incapaz de reprimir sua ira, começou a afligir Partha, aquele obstrutor de inimigos e realizador de façanhas sobre-humanas, por meio de uma perfeita chuva de flechas. E mergulhado, por assim dizer, no meio das tropas Kuru, Arjuna, perfurado por aquele guerreiro em carro poderoso, o rei Satruntarpa, perfurou o último em retorno com 5 e então matou o motorista do carro dele com 10 flechas, e perfurado por aquele touro da raça Bharata com uma flecha capaz de penetrar a cota de malha mais grossa, Satruntarpa caiu morto sobre o campo de batalha, como uma árvore de um topo de montanha arrancada pelo vento. E aqueles corajosos touros entre homens, mutilados em combate por aquele touro valente entre homens, começaram a vacilar e a tremer como florestas imensas agitadas pela violência do vento que sopra na hora da dissolução universal. E atingidos em batalha por Partha, o filho de Vasava, aqueles heróis bem vestidos entre homens, aqueles doadores de riqueza dotados da energia de Vasava, derrotados e privados de vida, começaram a se estatelar no solo como elefantes Himalayan crescidos vestidos em armadura de aço preto adornado com ouro. E como um fogo intenso consumindo uma floresta no fim do verão, aquele principal dos homens, manejando o Gandiva, percorreu o campo em todas as direções, matando seus inimigos em batalha dessa maneira. E como o vento vaga à vontade, espalhando massas de nuvens e folhas caídas na primavera, assim aquele principal dos guerreiros em carros, Kiritin, causou devastação naquele combate, dispersando todos os seus inimigos à sua frente.
E logo matando os corcéis vermelhos unidos ao carro de Sangramajit, o irmão do filho de Vikatana, aquele herói enfeitado com diadema e dotado de grande vigor, então cortou a cabeça do seu adversário com uma flecha em forma de meia-lua. E quando seu irmão tinha sido morto, o filho de Vikartana da casta Sulta, reunindo toda a sua coragem, avançou em Arjuna, como um elefante enorme com presas esticadas, ou como um tigre em um touro forte. E o filho de Vikarna rapidamente perfurou o filho de Pandu com 12 flechas e todos os seus corcéis também em todas as partes de seus corpos, e o filho de Virata também na mão. E precipitando-se impetuosamente contra o filho de Vikarna, que estava de repente avançando contra ele, Kiritin atacou-o ferozmente como garuda de plumagem matizada mergulhando sobre uma cobra. E ambos eram arqueiros notáveis, e ambos eram dotados de grande força, e ambos eram capazes de matar inimigos. E vendo que um duelo era iminente entre eles, os Kauravas, ansiosos para testemunhar isso, permaneceram à distância como espectadores. E vendo o ofensor Karna, o filho de Pandu, excitado à fúria, e contente também em tê-lo, logo tornou a ele seus cavalos, seu carro, e motorista do carro invisíveis por meio de uma chuva tremenda de flechas incontáveis. E os guerreiros dos Bharatas, encabeçados por Bhishma, com seus cavalos, elefantes, e carros, perfurados por Kiritin e tornados invisíveis por meio de suas flechas, suas tropas também espalhadas e divididas, começaram a lamentar alto em aflição. O ilustre e heróico Karna, no entanto, neutralizando com inúmeras flechas próprias aquelas flechas pela mão de Arjuna, logo irrompeu em vista com arco e flechas como um fogo ardente. E então lá se ergueu o som de aplausos altos, com o clangor de conchas e trombetas e timbales feitos pelos Kurus, enquanto eles aplaudiam o filho de Vikartana, que enchia a atmosfera com o som da sua corda de arco batendo contra sua proteção. E vendo Kiritin enchendo o ar com o som do Gandiva, e o rabo erguido do macaco que constituía sua bandeira, e aquela criatura terrível gritando furiosamente do topo de sua haste, Karna deu um rugido alto. E afligindo por meio de suas flechas o filho de Vikartana junto com seus corcéis, carro e motorista do carro, Kiritin impetuosamente despejou uma chuva de flechas sobre ele, lançando seus olhos no avô e Drona e Kripa. E o filho de Vikartana também despejou sobre Partha uma chuva pesada de flechas, como uma nuvem carregada de chuva. E Arjuna, enfeitado com diadema, também cobriu Karna com uma grossa torrente de flechas de gume afiado. E os dois heróis colocados em seus carros, criando nuvens de setas de gume afiado em um combate que continuou por meio de inúmeras flechas e armas, pareceram para os espectadores como o sol e a lua cobertos por nuvens. E Karna, de mão ágil, incapaz de suportar a visão do inimigo, perfurou os 4 cavalos do herói enfeitado com diadema com flechas afiadas, e então atingiu o motorista do seu carro com 3 flechas, e sua haste também com 3. Assim atingido, aquele opressor de todos os adversários em batalha, aquele touro da raça Kuru, Jishnu manejando o Gandiva, como um leão despertado do sono, atacou Kama furiosamente por meio de flechas de curso reto. E afligido pela chuva de flechas de Karna, aquele realizador ilustre de feitos sobre-humanos logo exibiu uma chuva grossa de flechas em retorno. E ele cobriu o carro de Karna com incontáveis flechas, como o sol cobrindo os diferentes mundos com raios. E como um leão atacado por um elefante, Arjuna, pegando algumas flechas afiadas em forma de meia-lua da sua aljava e puxando seu arco até o ouvido, perfurou o filho de Suta em todas as partes de seu corpo. E aquele opressor de inimigos perfurou os braços e coxas de Karna e cabeça e testa e pescoço, e outras partes principais de seu corpo, com flechas afiadas dotadas da impetuosidade do raio e disparadas do Gandiva em batalha. E mutilado e afligido pelas setas atiradas por Partha, o filho de Pandu, o filho de Vikartana, abandonou a vanguarda da batalha, e se pôs em fuga rapidamente, como um elefante subjugado por outro. Capítulo 55.
reprime os heróis. Marcha em direção a Kripa. Vaisampayana disse. Depois que o filho de Radha tinha fugido do campo, outros guerreiros, encabeçados por Duryodhana, um depois do outro, se lançaram sobre o filho de Pandu com suas respectivas divisões. E como a costa resistindo à fúria da elevação do mar, aquele guerreiro resistiu à ira daquela hoste incontável que avançava em direção a ele, organizada em ordem de batalha e despejando nuvens de flechas. E aquele principal dos guerreiros em carros, o filho de Kunti, Vibatsu de corcéis brancos, se precipitou em direção ao inimigo, disparando armas celestes todo o tempo. Partha logo cobriu todos os pontos do horizonte com inúmeras flechas disparadas do Gandiva, como o sol cobrindo a terra inteira com seus raios. E entre aqueles que lutavam em carros e cavalos e elefantes, e entre os soldados da infantaria vestidos em armadura, não havia alguém que tivesse em seu corpo um espaço até da largura de 2 dedos, não ferido por flechas afiadas. E por sua destreza em usar armas celestes, e pelo treino dos corcéis e a habilidade de Uttara, e pela trajetória de suas armas, e sua coragem em mãos ágeis, as pessoas começaram a considerar Arjuna como o fogo que resplandece na época da dissolução universal para consumir todas as coisas criadas. E ninguém entre o inimigo podia lançar seus olhos em Arjuna, que brilhava como um fogo ardente de grande refulgência. E mutiladas pelas setas de Arjuna, as tropas hostis pareciam com nuvens recém-surgidas sobre o leito de uma colina, refletindo os raios solares, ou com bosques de árvores azulca resplandecentes com grupos de flores. De fato, afligidos pelas flechas de Partha, os soldados pareciam coeces, ou como uma guirlanda bela cujas flores gradualmente murcham e caem. E o vento que penetra tudo carregou em suas asas no céu as bandeiras rasgadas e guarda-sóis da hoste hostil. E aterrorizados pela destruição entre as suas próprias tropas, os corcéis fugiam em todas as direções, libertados de seus jugos por meio das flechas de Partha e arrastando atrás deles partes quebradas de carros e elefantes, atingidos nas orelhas e costelas e presas e lábios inferiores e em outras partes delicadas do corpo, começaram a cair no campo de batalha. E a terra, coberta em pouco tempo pelos corpos de elefantes pertencentes aos Kauravas, parecia com o céu nublado com massas de nuvens negras. E como aquele fogo de chamas ardentes no fim do Yuga consome todas as coisas perecíveis do mundo, móveis e imóveis, dessa maneira Partha, ó o rei, consumiu todos os inimigos em batalha. E pela energia das suas armas e o som do seu arco, e os gritos sobrenaturais das criaturas colocadas em seu mastro, e o rugido terrível do macaco, e pelo som da sua concha, aquele poderoso opressor de inimigos, Vibatsu, infligiu terror nos corações de todas as tropas de Duryodhana. E a força de cada guerreiro hostil parecia, por assim dizer, ser arrasada a pó por causa da própria visão de Arjuna. E sem vontade de cometer a ação temerária do pecado de matar aqueles que estavam indefesos, Arjuna de repente recuou e atacou o exército por trás por meio de nuvens de flechas de gume afiado, procedendo em direção aos seus alvos como falcões soltos por caçadores. E ele logo cobriu o céu inteiro com enxames de flechas bebedoras de sangue. E como os raios infinitos do sol poderoso, entrando em um recipiente pequeno, são contraídos dentro dele por falta de espaço, assim as flechas incontáveis de Arjuna não podiam achar espaço para sua expansão nem dentro do vasto firmamento. Inimigos eram capazes de ver o carro de Arjuna, quando próximo, somente uma vez, pois imediatamente em seguida eles eram, com seus cavalos, mandados para o outro mundo. E como suas flechas, não obstruídas pelos corpos dos inimigos, sempre passavam através deles, assim o seu carro, não impedido pelas tropas hostis, sempre passava através das últimas. E, de fato, ele começou a jogar de lá para cá e a agitar as tropas hostis com grande violência, como o Vasuki de 1000 cabeças se divertindo no grande oceano.
e como Kiritin atirava suas flechas constantemente, o barulho da corda do arco, transcendendo todo o som, era tão alto que algo semelhante a isso nunca tinha sido ouvido antes pelos seres criados. E os elefantes que lotavam o campo, com seus corpos perfurados por flechas ardentes com pequenos intervalos no meio, pareciam com nuvens negras coruscadas com raios solares. E percorrendo todas as direções e atirando flechas à direita e à esquerda, o arco de Arjuna era sempre visto esticado a um círculo perfeito. E as flechas do manejador do Gandiva nunca caíram sobre nada exceto o alvo, assim como o olhar nunca se demora sobre algo que não é belo. E como o caminho de uma manada de elefantes marchando pela floresta é feito por si mesmo, assim era feito por si mesmo o caminho para o carro de Kiritin. E atingidos e mutilados por Partha, os guerreiros hostis pensaram que, na verdade, o próprio Indra, desejoso da vitória de Partha, acompanhado por todos os imortais, está nos matando. E eles também consideraram Vijaya, que estava fazendo um massacre terrível em volta, como sendo ninguém mais do que a própria morte que, tendo assumido a forma de Arjuna, estava matando todas as criaturas. E as tropas dos Kurus, atingidas por Partha, estavam tão mutiladas e arrasadas que a cena parecia com a realização do próprio Partha e não podia ser comparada com nada mais exceto o que era observável nos combates de Partha. E ele cortava as cabeças de inimigos, assim como os ceifeiros cortam os topos de ervas decíduas. E os Kurus, todos perderam sua energia, devido ao terror gerado por Arjuna. E agitada e mutilada pelo temporal Arjuna, a floresta dos inimigos de Arjuna avermelhou o solo com secreções purpúreas. E a poeira misturada com sangue, erguida pelo vento, fez os próprios raios do sol se avermelharem continuamente. E logo o céu decorado com o sol ficou tão vermelho que parecia muitíssimo com a noite. De fato, o sol cessa de derramar seus raios logo que ele se põe, mas o filho de Pandu não parou de disparar suas flechas. E aquele herói de energia inconcebível subjugou, por meio de armas celestes, todos os grandes arqueiros do inimigo, embora eles fossem possuidores de grande destreza. E Arjuna então disparou 73 flechas de pontas afiadas em Drona, e 10 em Dussa e 8 no filho de Drona, e 12 em Dussasana, e 3 em Kripa, o filho de Saradivati. E aquele matador de inimigos perfurou Bhishma, o filho de Santanu, com flechas, e o rei Duryodhana com 100. E, por fim, ele perfurou Karna na orelha com uma flecha farpada. E quando aquele grande arqueiro Karna, hábil em todas as armas, foi assim perfurado, e seus cavalos e carro e motorista do carro foram todos destruídos, as tropas que o auxiliavam começaram a se dividir. E vendo aqueles soldados se dividirem e recuarem, o filho de Virata, desejoso de saber a intenção de Partha, dirigiu-se a ele no campo de batalha, e disse: ó Partha, permanecendo neste carro belo, comigo como quadrigário, em direção a qual divisão eu irei? Pois, comandado por ti, eu logo te levarei para lá. Arjuna respondeu: ó Tara, lá o guerreiro auspicioso a quem tu vês envolto em capa de pele de tigre colocado em seu carro equipado com uma bandeira azul e puxado por corcéis vermelhos é Kripa. Lá é vista a vanguarda da divisão de Kripa. Leva-me para lá. Eu mostrarei àquele arqueiro formidável a minha rapidez de mão no tiro com arco. E aquele guerreiro cuja bandeira porta o emblema de um elegante vaso de água trabalhado em ouro é o preceptor Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas. Ele é sempre um objeto de respeito para mim, como também para todos os manejadores de armas. Portanto, circungira aquele grande herói alegremente. Que nós inclinemos nossas cabeças lá, pois essa é a virtude eterna. Se Drona golpear meu corpo primeiro, então eu golpearei, pois então ele não poderá se ressentir disso. Lá, perto de Drona, aquele guerreiro cuja bandeira tem o emblema de um arco é o filho do preceptor, o grande guerreiro em carro Asvatama, que é sempre um objeto de respeito para mim como também para todos os manejadores de armas.
Portanto, para frequentemente enquanto tu te aproximares do seu carro. Lá aquele guerreiro que permanece em seu carro, envolto em armadura dourada e cercado por uma terça parte do exército composta das tropas mais eficientes, e cuja bandeira tem o emblema de um elefante em um fundo dourado, é o rei ilustre Duryodhana, o filho de Dhritarashtra. Ó herói, leva à frente dele este teu carro que é capaz de triturar carros hostis. Aquele rei é difícil de ser subjugado em batalha e é capaz de oprimir a todos os inimigos. Ele é considerado como o principal de todos os discípulos de Drona em agilidade de mão. Eu mostrarei a ele, em combate, a minha rapidez superior na arte de manejar arco e flecha. Lá, aquele guerreiro cuja bandeira tem o emblema de uma corda forte para amarrar elefantes é Karna, o filho de Vikartana, já conhecido por ti. Quando tu chegares diante daquele filho perverso de Radha, sê muito cauteloso, pois ele sempre me desafia para o combate. E aquele guerreiro cuja bandeira é azul e porta o emblema de 5 estrelas com um sol no centro, e que dotado de grande energia permanece em seu carro segurando um arco enorme na mão e usando proteções excelentes, e sobre cuja cabeça se encontra um guarda-sol de branco puro, que se encontra na vanguarda de um esquadrão de carros numerosos com várias bandeiras e estandartes como o sol na frente de massas de nuvens negras, e cuja armadura de ouro parece brilhante como o sol ou a lua, e que com seu elmo de ouro inflige terror no meu coração é Bhishma, o filho de Santanu e o avô de todos nós. Regalado com esplendor real por Duryodhana, ele é muito parcial e bem intencionado em direção àquele príncipe. Aproxima-te dele por último, pois ele pode, agora mesmo, ser um obstáculo para mim. Enquanto lutando comigo, guia os corcéis atentamente. Assim abordado por ele, o filho de Virata, ó rei, guiou o carro de Savyasashin com grande entusiasmo em direção ao local onde Kripa permanecia ansioso para lutar.